Olá a todos, sejam bem-vindos à minha quinta aula de prospecção sísmica 1. Eu sou Zongo Armando e hoje vamos ter um tema diferente, como é o propósito deste canal, né? Para já queria pedir para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver as aulas anteriores que o façam para facilitar a compreensão das aulas subsequentes. Ok. Hoje vamos ter um tema diferente, meus senhores. Hoje vamos falar sobre tipos de levantamentos sísmicos. Para já nós temos este modelo, né? Temos esse modelo que praticamente já é tradicional. A maior parte das aulas tem uma imagem semelhante ou mesmo igual a esta. Isso é para dizer que o estilo ou então o esquema de aquisição sísmica não é apenas este, conforme nós temos sempre visualizado. Este, na verdade, facilita, né? Facilita a compreensão quando nós estamos a explicar determinados fenômenos sísmicos. Mas este não é o único modelo, não é a única disposição do nosso equipamento no terreno. Nós podemos aplicar outros tipos de disposições de equipamento no terreno que nós chamamos de tipo de levantamento. Ou seja, tipo de levantamento sísmico tem a ver com como é que nós vamos arrumar, né? Como é que vamos organizar o equipamento no nosso solo. Se bem que isso também cria uma pequena confusão com arranjos sísmicos, mas isso não tem a ver com arranjo, tem a ver com tipo de levantamento sísmico. Este modelo tradicional, como eu já fiz referência, mostra que nós temos uma fonte, nesse caso à esquerda, temos uma fonte e à direita temos diferentes receptores. Este modelo, naturalmente, nós chamamos de aquisição sísmica utilizando o levantamento do tipo 2D, duas dimensões. Mas 2D não é a única aquisição que se aplica na sísmica, aplica-se às outras, conforme nós vamos ver há pouco tempo. Mas de forma muito mais clara eu queria dizer que a aquisição ou tipos de levantamento sísmico não depende apenas do método sísmico, mas tem a ver mesmo com o objetivo em que nós pretendemos alcançar com aquela aquisição. Sem mais demoras, né, vamos passar para aquilo que é o tema de hoje, os tipos de levantamento sísmico. Meus senhores, vamos destacar que existem 4 tipos de levantamento sísmico. Começando pela sísmica 1D, né, é o primeiro modelo de aquisição sísmica que podemos aqui destacar. Depois vamos para a sísmica 2D, depois vamos para a sísmica 3D, e temos o último modelo de aquisição, então o último tipo de levantamento sísmico que chamamos de sísmica 4D. Eu queria fazer referência que a expressão D ou a letra D tem mesmo a ver com aquilo que vocês estão a pensar, né? Tem a ver com dimensão. Ou seja, nós no sistema cartesiano ou então no sistema retangular, conforme nós aprendemos em matemática, quando nós temos 1D, significa que temos uma dimensão ou unidirecional. Quando nós temos 2D, temos duas dimensões, 3D, 3 dimensões, 4D, 4 dimensões. Em 1D, estamos a falar de uma única dimensão, poderíamos estar a falar da linha X, poderíamos falar da linha Y ou da linha Z. Em 2D, estamos a falar de representação de um corpo num determinado plano, né? Um ponto num determinado plano. Já estaríamos a nos referir à sísmica 2D como a ilustração de plano x, y ou x, z ou y, z. Poderia ser a combinação de duas variáveis, conforme já ilustrei. A 3D tem mesmo a ver com essa ideia, né, de 3 dimensões. Aqui o objetivo é representar um determinado corpo no espaço, quando estamos a falar de conceitos matemáticos, atenção. E nós aqui podemos combinar as variáveis x, y e z de forma muito mais específica. Ainda na matemática, o conceito de 4D é aplicado quando nós queremos representar um determinado fenômeno no tempo, ou seja, é 3D, são 3 variáveis, mais fator tempo acaba dando 4D. Na sísmica, meus senhores e minhas senhoras, né, o conceito não muda tanto, né, a ideia é semelhante, mas em termos mais precisos, algumas coisas se diferem desses conceitos. Mas a ideia de 1D, 2D, 3D, 4D tem mesmo essa base. Então vamos começar aqui a detalhar sobre cada um dos modelos para nós conseguirmos compreender, né, quando é que nós estamos diante de uma sísmica 1D, quando é que estamos diante de uma sísmica 2D e quando é que nós estamos diante da sísmica 3D e assim também quando é que estaríamos
diante de uma sísmica 4D. A sísmica 1D, vamos falar de forma muito resumida, que a ideia é que a fonte e o nosso receptor se encontram na mesma vertical. Se nós observarmos a figura número 2, essa nossa figura mais frequente, nós temos ali a fonte à esquerda, né, e temos receptores, né, à direita, ou seja, nós não temos as fontes, os canais na mesma vertical. Quando nós temos uma diferença nesse sentido, na fonte e os canais não se encontram na mesma vertical, isso já não podemos aplicar o conceito de sísmica 1D. A sísmica 1D só se aplica quando a fonte e o receptor se encontram na mesma vertical, conforme a ilustração da figura número 1. Nós temos a fonte e o receptor na base. Também poderia ser inverso, podemos colocar a fonte na base ou no subsolo e o receptor fica no solo. Então isso vai variar da experiência, também daquilo que se pretende com essa aquisição. Mas não se aconselha colocar a fonte e o receptor no mesmo ponto. Isso na hora da explosão, se é que vamos utilizar, por exemplo, um dinamite, ou mesmo na hora da marreta, se é que vamos utilizar uma marreta, isso pode destruir o nosso receptor, que não é recomendado. A sísmica 1D é muito pouco frequente, ou seja, não se utiliza muito, né? Não se utiliza muito durante a nossa aquisição. Existem casos especiais, né? Existem casos específicos que nós temos que utilizar a sísmica 1D. Vamos dar um exemplo. Em situações que nós temos, por exemplo, uma camada inclinada. Há situações em que o geofísico tem dúvidas se de fato a camada é ou não inclinada. E para nós retirarmos este tipo de dúvida, às vezes, né, aplica-se a sísmica 1D em pontos diferentes para nós podermos compreender a natureza da anomalia, então, do problema em que nós queremos tirar a dúvida. Existem outras situações também que nós não podemos mesmo aplicar sísmica 1D, por mais que nós possamos querer, porque imagina que nós temos um terreno muito grande, né? Um terreno vasto, e a sísmica 1D tem aquela especificidade de termos que cavar e colocar o dispositivo ou a fonte em subsuperfície, depois fazermos disparo. Imagina este trajeto durante uma zona muito extensa. Então, essa sísmica não é viável quando se trata de estudo em grande escala. Em casos especiais, como eu já fiz referência, em que nós podemos aplicar a sísmica 1D. Mas o que eu quero que vocês percebam é que a sísmica 1D é aquela que se aplica quando temos a fonte e o receptor na mesma vertical, não importa o objetivo, de que nós temos este tipo de arranjo, vamos chamar de sísmica 1D, né? Porque teremos apenas uma única dimensão, né? É exatamente isso. Penso que fui bem claro quanto a isso. Vamos passar rapidamente para a sísmica 2D. A sísmica 2D é chamada de sísmica regional, né? E é caracterizada pela grande distância entre as linhas sísmicas. Ou seja, nós podemos aplicar várias sísmicas 2D num único terreno, né? Varia como quem diz. Num terreno muito vasto, podemos aplicar duas sísmicas 2D para facilitar. Mas, para se aplicar a sísmica 2D, não precisamos de uma fonte e um único cabo de receptores. Ou seja, nós podemos estudar zonas grandes com a sísmica 2D, porque nós podemos utilizar uma fonte e um cabo com vários canais. Esses vários canais vão com certeza nos possibilitar estudar diferentes pontos, já que não se coloca na mesma vertical como acontece com a sísmica 1D. Porque se nós colocarmos numa única vertical, então só teremos estudo de um único ponto. Né? Isso que acontece na sísmica, único ponto até não, de uma única vertical, né? Vamos ter estudo apenas de uma única vertical, se bem que a informação é mais precisa, é mais qualificada quando se faz sísmica 1D, mas tem essa deficiência, temos a informação apenas de uma única vertical. Já na sísmica 2D, temos informações de várias verticais, porque nós temos fonte em diferentes posições. Isso facilita com que nós tenhamos informações de zona extensa em pouco tempo.
né? Por isso é que nós chamamos de sísmica regional, porque podemos aplicar em zonas grandes, em zonas extensas, e temos informações sobre aquelas zonas em pouco tempo. E o custo não é assim tão elevado conforme acontece com as outras sísmicas. Por isso é que a sísmica 2D é a sísmica mais frequente, né? É a que mais se utiliza em termos de aquisição. Então tem mais ou menos esse formato. Tem uma fonte e tem um cabo com diferentes receptores, né? Com diferentes receptores. A quantidade de receptor vai depender do nosso dispositivo, ou então vai depender do homem que está a fazer o trabalho, com certeza, ou também vai depender dos nossos objetivos, né? Porque nós podemos ter um dispositivo com vários canais e não utilizarmos todos os canais, utilizamos só aqueles que acharmos que vai de acordo com aquilo que é o nosso propósito. Então, essa é de forma resumida o objetivo da sísmica 2D, é fazer estudos regionais, ou então fazer estudo de grandes zonas. A sísmica 2D é a sísmica que é utilizada quase de forma obrigatória, porque ela é que vai dar sentido à sísmica 3D. Ou seja, a 3D, a sísmica tem a ver com um cubo, né? Tem a ver com um cubo sísmico. Vamos explicar porque que na verdade é um cubo sísmico, porque que nós temos essa ilusão de 3 dimensões, porque ele não nos dá resultado de uma única linha, porque na 2D temos resultado de uma única linha, né? Temos a linha, se nós utilizamos uma única linha e um único receptor, isso implica dizer que vamos ter informações só mesmo daquela paralela, só daquele plano em que nós estamos a analisar. Já 3D não, nos dá de diferentes planos, isso implica dizer que temos aquela ideia de 3 dimensões, analisando a sísmica 3D. A sísmica 3D é chamada de sísmica de detalhe, né? É chamada de sísmica de detalhe porque é aplicada na fase subsequente à sísmica 2D. Ou seja, depois da sísmica 2D fazer estudo regional, ele consegue delimitar qual é a zona que provavelmente nós temos alguma coisa de interesse, né? Mas para que não se faça perfuração e possamos perder dinheiro e não conseguirmos ter resultado satisfatório, recomenda-se antes da perfuração, porque a perfuração é um dos trabalhos mais caros que existe no mundo da exploração dos recursos minerais em subsuperfície. Então, antes da perfuração, recomenda-se uma sísmica mais detalhada para nós sabermos se de fato algo de interesse tem algum valor em termos de quantidade, em termos de qualidade. Então aplica essa sísmica 3D, que é chamada de sísmica de detalhe. E além disso, nos dá mais informações, e essas informações são mais qualificadas, porque nós temos mais linhas sísmicas a serem analisadas, né, numa única zona, e temos mais informação sobre essa mesma zona, que faz com que nós possamos fazer todos os ensaios possíveis para descobrir o que é que nós pretendemos. E para se aplicar a sísmica 3D, precisamos de 2 fontes, atenção, precisamos de 2 fontes e 2 ou mais cabos são necessários. Claro, o mais cabo, vamos ter mais. Lembrando que na sísmica 2D utilizamos apenas um cabo, né? Já na 3D utilizamos mais 2 cabos a mais. Isso implica dizer que temos mais fontes nesses cabos. Se temos mais fontes, então teremos mais detalhes sobre essa mesma zona. Para ser mais preciso naquilo que eu acabei de explicar, vamos observar a figura número 1. O que acontece? As linhas castanhas, né? Observem na figura, tem aí as linhas castanhas, com pontos castanhos também, ilustra mais ou menos o trabalho que se faz com a aquisição sísmica 2D, né? Faz-se várias aquisições sísmicas 2D e temos aí o resultado conforme a ilustração. Mas, se nós tentarmos analisar aqui o meandro, né? Então a linha laranja é o nosso objeto de interesse, vamos perceber que a sísmica 2D, que são as linhas castanha, não consegue apanhar de forma precisa aquilo que é a nossa anomalia. Apanha em alguns pontos específicos. Se você pegar essas informações e passar no homem da perfuração, ele vai perfurar exatamente nesses pontos em que a nossa armadilha foi pegue, né? Mas, em termos mais concretos, vamos perceber que tem locais em que essa sísmica não apanhou e nós vamos perder esses recursos. Vamos perder esse recurso de forma mais eficiente, porque nós não teremos informações mais detalhadas.
Por isso é que nós precisamos da sísmica 3D, porque a sísmica 3D são já as linhas, são já os pontos verdes, atenção, observem muito bem, são os pontos verdes, né? Ele já tem, consegue apanhar a anomalia com mais precisão, porque são mais geofone a fazer estudo de uma única zona e consegue ter mais detalhes sobre essa mesma zona, consegue ter mais detalhes sobre essa mesma zona. E se tivermos mais detalhes sobre essa mesma zona, conseguimos ter mais precisão naquilo que é o objeto de interesse, né? Aquilo que é a nossa pretensão, então o nosso alvo de estudo. Como resultado de sísmica 3D, vamos ter uma figura semelhante a isso que eu estou aqui a ilustrar, né? Na figura número 2. Nós vamos ter um cubo, né? E no cubo nós temos vários planos, porque cada plano representa cada uma das linhas que foram adquiridas pela sísmica 3D. Se fosse apenas 2D, teríamos apenas um desses planos, até apenas 2 planos desse. E com um único plano, dois planos, não teríamos resultados muito mais eficientes. Então, percebe mais ou menos a ideia de 3D. Consegue nos dar um cubo, né? Consegue nos dar uma figura com grandeza, com pontos que podem ser representados no espaço, por isso é que tem a designação de 3D. Então, essa análise é saber que na sísmica 2D temos como resultado uma linha sísmica, já na sísmica 3D temos como resultado um cubo sísmico. Isso é extremamente importante para nós compreendermos qual é a grande diferença entre as duas sísmicas em termos de destaque, né? Tem alguns conceitos que são cruciais em que todos temos que saber relativo à sísmica 3D, que é a expressão crossline, inline, midpoint, traço sísmico, né? Começando pela crossline e inline. Atenção, se nós observarmos a figura que temos ali, vamos perceber que temos uma linha de aquisição, temos o fonte e os nossos receptores. Nós poderíamos ter, vamos imaginar que atrás, tá, dessa linha tem mais uma outra linha e assim sucessivamente. Não? Teríamos a perceber, tipo uma ideia de 3D, né? Teríamos um cubo que vai ser obtido em função das diferentes linhas em que nós aqui utilizamos. O que vai acontecer, meus senhores? O que vai acontecer? Durante a interpretação, durante o processamento do sinal, nós podemos pegar no cubo uma linha, né? Uma linha, ou podemos pegar um plano que seja paralelo à linha de aquisição. Nesse caso estamos a falar uma linha que seja paralela à linha de aquisição. Se isso acontecer, essa linha que é paralela à linha de aquisição, ou conforme a nossa aquisição foi se dando, vamos chamar de inline. Agora, se nós pegarmos uma linha que seja perpendicular, conforme a ilustração ali à direita, atenção, observe muito bem, se nós pegarmos uma linha perpendicular àquilo que foi a nossa ordem de aquisição, então isso nós chamamos de crossline. Então, essa grande diferença entre a inline e a crossline. Isso percebe-se com mais facilidade quando estamos a tratar de um cubo sísmico, conforme temos aí a ilustração, né? Tudo vai depender da linha que nós vamos pegar do cubo para chamarmos de inline ou então crossline. Temos o midpoint. O midpoint tem a ver com a linha intermédia entre a fonte e um determinado canal. No caso da fonte e o canal inicial, temos aí o ponto intermédio e nós chamamos de ponto comum em superfície, né? Ponto comum em superfície. Esse ponto é extremamente crucial na interpretação e no processamento do sinal sísmico. O traço sísmico, na verdade, representa a informação obtida pelo nosso canal, ou seja, cada canal tem como responsabilidade recolher o conjunto de informações obtidas nesta mesma vertical. Então, essas informações que ela obteve nesta vertical, depois de ser analisada, vai se elaborar uma linha que representa essa mesma vertical, que vamos chamar de traço sísmico. Sísmica 4D. Olha, essa sísmica é um bocadinho polêmica, como eu já fiz referência, a ideia de 4D tem a ver com o tempo, né? O que acontece? Na área petrolífera, ou então no mundo da geofísica, não necessariamente no petróleo, a ideia de 4D também tem mais ou menos essa aplicabilidade, mas tem alguns pontos diferentes que vamos destacar. Analisem. Consiste em levantamentos sísmicos 3D realizados em diferentes estágios da vida produtora do campo de petróleo. Ou seja, o que acontece?
durante a nossa aquisição sísmica, nós vamos elaborar um modelo e este modelo vai ser utilizado como padrão para se fazer perfuração, e fazer a análise necessária sobre a zona de interesse. Só que durante a exploração, faz-se diferentes levantamentos, como nós já fizemos referência. Depois de terminar a parte da exploração, elabora-se um modelo e dá-se para os homens da perfuração, indicando, olha, a zona de interesse é essa, onde podemos ter provavelmente recursos naturais que têm alguma validade, é nesta zona. Durante a perfuração acontece uma série de coisas, a própria perfuração cria instabilidade no subsolo, né? Ou então cria instabilidade no solo perto do poço em que está a ser perfurado, e coloca-se um conjunto de químico que vem da lama de perfuração. Isso acaba criando interferência também, acaba se misturando com geologia, que faz com que os computadores comecem a fazer leituras diferentes daquilo que nós temos na sísmica. Ou seja, durante a perfuração, os homens pegam nas informações da sísmica, vão acompanhando o que está acontecendo e vão confirmando se de fato o solo que está a perfurar corresponde com aquilo que a sísmica mostrou ou não. Só que durante esse todo o processo, a própria geologia pode também ser afetada por conjunto de atividade em que esse mesmo poço é submetido. Então, para que nós não tenhamos, para que a sísmica que está a utilizar não nos leve a caminho que se calhar possa não ser o mais eficiente ou o que se quer, então faz-se sísmica 3D durante a perfuração. Alguns chamam sísmica durante a perfuração, ou então sísmica feita no poço. Essa sísmica feita no poço vai sendo analisado e comparado com a sísmica que nós já obtivemos antes da perfuração. Então, esse processo chama-se de calibração, né? Fazer análise entre a sísmica que está a ser feita agora, durante a perfuração. Atenção que a perfuração não pode parar, então tem que se fazer a sísmica durante mesmo a perfuração. Então, faz-se uma calibração. E, ao analisar o resultado do antes e agora, se não houve alteração nenhuma, essa sísmica continua a ser a sísmica 2D, 3D ou então 1D, conforme a aquisição que vai ser feita. Agora, a partir do momento em que nós anotarmos, olha, a sísmica que nós acabamos de obter agora durante a perfuração é diferente da sísmica que nós tivemos antes da perfuração, essa sísmica dá-se já o nome de 3D, porque em função do tempo a nossa geologia foi afetada pelas condições da perfuração, que acabou mudando o comportamento do poço, que faz com que o destino da perfuração também possa mudar ou então possa ser ajustado em função das novas informações. Então, toda anomalia que o poço apresenta durante a perfuração, nós vamos dar nome de sísmica 4D. Por isso é que, de forma muito mais polêmica, muitos aceitam esses conceitos, mas muitos não aceitam, mas a sísmica VSP, chamada de Vertical Seismic Profile, muitos chamam de sísmica 1D, outros não, mas pronto, isso vamos depois falar sobre a sísmica durante a perfuração, falar mais detalhado sobre isso, e se calhar vou deixar a conclusão para vocês se pode se chamar de 1D ou não, diante dos diferentes arranjos que se faz, né? Mas a ideia de 4D, atualmente, algumas empresas petrolíferas aceitam que a ideia de 4D seja qualquer sísmica feita no tempo, ou seja, fez uma sísmica 1D numa zona que já foi estudada, se essa sísmica 1D apresentar diferença com a sísmica anterior é porque o tempo afetou nessa diferença, então alguns chamam de 4D. A 2D, feita numa zona que já também foi submetida a sísmica, se houve alteração também chamam de 4D. E acontece com 3D, e desta forma mais precisa podemos concluir que qualquer dimensão adicionada com o tempo é 4D, dimensão XY ou então YZ, qualquer uma dessas duas combinações, com tempo vamos chamar de 4D, a dimensão XYZ, né, essas três grandezas em colaboração, também adicionado com fator tempo, vamos chamar de sísmica
4D. Mas pronto, o conceito de 4D que eu queria que vocês compreendessem é aquilo que eu expliquei, né, na apresentação anterior. Este aqui é um bocadinho subjetivo, analise e vê se de fato esse conceito possa de alguma forma ser convincente ou não. Mas são apenas designações, o importante é compreender o que é que acontece, se isso pode se chamar assim ou não. Acho que não seja assim tão relevante, porque até isso não coloca em perigo a atividade em si. Isso é que deveria ser a nossa preocupação em termos mais concretos. Temos aqui uma curiosidade. O que é que acontece? Quando nós temos uma região que corresponde a uma distância, por exemplo, de 20 a 100 km, isso nós chamamos de aquisição sísmica regional. Quando temos uma zona bem extensa como essa, nós não podemos aplicar a sísmica 3D, atenção, nem a 1D se calhar. Temos que aplicar 2D, que é a sísmica regional. Quando temos uma distância entre 5 a 20 km, atenção, ali nós sim podemos aplicar a sísmica 3D. Porque aqui podemos fazer um bocadinho mais de detalhe. Se bem também que nessa sísmica a ideia de 2D também possa de 2D também possa se aplicar, né? Mas pronto, se o objetivo aqui é ter algum detalhe, pode-se arriscar já a aplicar sísmica 3D. Agora, na última, que é a sísmica mesmo de detalhe, aí não, aí nós não podemos aplicar 2D, aqui obrigatoriamente temos que aplicar uma sísmica 3D, que é uma distância que varia entre 0,5 a 5 km, né? Uma sísmica que tem que ser detalhada para nós termos resultados mais precisos, né? Bem, de forma resumida, queria deixar-vos essa imagem para podermos analisar de forma mais concreta. O que acontece? Na imagem que nós temos, a primeira imagem que temos ali em destaque, mostra o estudo global. O estudo global, na verdade, é um estudo feito pelos governos dos países em causa, em que eles fazem levantamentos geofísicos, assim, em grande escala, para ter normalmente noção de onde é que nós podemos ter riquezas, né? Riquezas, assim, naturais, onde estão recursos naturais, em termos de validade. Depois de descobrirem essas zonas de interesse, depois essas zonas são leiloadas, aí as empresas que vão ter interesse em comprar essa zona, eles mandam seus geólogos, né, mandam a equipa de geólogo para campo para fazerem um estudo mais preciso sobre essa mesma zona. Depois do geólogo ter uma informação mais detalhada da região, eles vão delimitar uma região mais específica, quer dizer, acaba sendo um estudo regional, mas ele delimita uma região um bocadinho mais específica, porque o trabalho de geofísica é muito caro e não pode se fazer em regiões assim muito grandes que não possa ter interesse nenhum. Então, os geólogos acabam delimitando, em função das amostras que eles vão tirando, algumas evidências que eles vão vendo e o histórico geológico da zona, então acabam fazendo essas análises e levam para o geofísico a zona em que deve-se fazer a aquisição. O geofísico começam com a sísmica 2D, porque a sísmica regional faz-se conjunto de análise, leva-se para o laboratório, analisa-se o que tem que se analisar, quer dizer, leva-se para os computadores, né? Analisa-se o que tem que se analisar. Depois disso, faz-se uma sísmica de detalhe, que é a sísmica 3D, né? Sísmica de detalhe. Depois da sísmica de detalhe, a 3D, elabora-se esses modelos, né, geofísicos. Por exemplo, aí nós temos uma secção sísmica, a imagem que temos aí destacada, tem uma secção sísmica que é já um modelo elaborado. Com este modelo, os geofísicos, geólogos, fazem estudo mais pormenorizado sobre essa mesma zona e vão elaborar modelos, né, a partir dos computadores, vão elaborar modelos geológicos da mesma zona. E com os modelos geológicos da zona bem feita, atenção, vai-se para a fase final, que é a perfuração, quer dizer, na verdade, fase final como quem diz, né? Mas é uma das fases do trabalho da exploração, quer dizer, para exploração, na verdade, é mesmo já geofísica, geólogo aí. Aqui já começa um bocadinho de tudo, exploração, produção, tudo em mistura, né? Em mistura. Então, é isso que eu tinha que partilhar com vocês hoje. De forma resumida, quero dizer que hoje falamos uma sísmica 1D, sísmica 2D, sísmica 3D e a sísmica 4D, onde nós vimos que a sísmica 1D é a sísmica
em que a fonte e o receptor estão na mesma vertical. A sísmica 2D é a sísmica que nós não temos a fonte e o receptor na mesma vertical e temos uma fonte e uma linha com diferentes receptores. A sísmica 3D é conhecida, então tem a fama de sísmica de detalhe, onde nós utilizamos duas fontes, dois ou mais cabos com diferentes receptores. A sísmica 4D, por fim, acaba sendo uma espécie de sísmica 1D, 3D, 4D, melhor, sísmica 1D, 2D e 3D, feita no tempo, né? Se quiserem, podemos simplesmente falar sísmica 3D feita no tempo, para evitarmos polêmica. Então, é isso de forma resumida que eu tinha a partilhar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Para quem assistiu, partilhe. É importante que eu fale isso porque tem mais pessoas a precisar, com certeza. Isso pode ajudar eles a esclarecerem alguma coisa e poderiam, com certeza, nos apresentar sugestões que vão tornar uma mais-valia em nossas aulas. Então, faça isso. Partilhem com os outros, mandem sugestões, mandem críticas, mandem temas que eu possa apresentar, mandem referência biográfica de livros que vocês têm que são bons, com certeza também poderão me ajudar. Eu também farei questão de, a partir de hoje, começar a botar nos comentários, então na descrição, alguns materiais que eu utilizo para elaborar as aulas, para também facilitar você, para quem quiser utilizar esses manuais, para pesquisar. Então, muito obrigado. Até mais, né? Hasta la vista.